Salve, salve, pessoal! Estamos começando mais um Terça Mental. Vocês acharam que em julho a gente ia ter um episódio, né? Porque precisa mês de férias, 3 crianças, estou com alguns com os nossos entrevistados aqui que também são pais, enfim. Mas a gente está aqui num esquenta para agosto, que é o mês dos pais. Tô com 2 entrevistados, gente, que fazia tempo que eu queria conversar com eles. São, além de ser parceiros de causa, são amigos. E vocês vão ver os projetos que eles têm incríveis. Estou aqui com o Emerson Pequeno, com o Felipe Oliveira, que são pais atípicos, que a gente está entre pais, numa conversa aqui que eu estava querendo há muito tempo. Enfim, obrigado, Emerson. Obrigado, Felipe. Obrigado a você pelo convite. Eu vou aqui primeiro, já aproveitando o início também aqui, agradecer os nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não consegue manter o nosso projeto. Acreditam na pauta da inclusão, que é o Colégio da Toca, a Clínica Estelar, 28 Presentes e a Caixa Aberta Estúdio de Ideias. Bom, o Emerson, vou começar pelo Emerson aqui. O Emerson Pequeno, ele é diretor de cinema, produtor cultural e recentemente colocou pra gente esse presente, né? O Paideia, um documentário que fala sobre a paternidade atípica. E eu tive o privilégio de assistir nas estreias ali. Tive as minhas impressões, a gente vai bater esse papo. E queria que você falasse um pouquinho, Emerson, sobre você, como foi essa construção desse projeto e esse residual dessas exibições que você está sentindo aí. Legal. Fala pra gente. Bom, sou o Emerson Pequeno. Antes de falar quem eu sou, obrigado, Thiago, pelo convite. Faz tempo que agradeço. Você já cedeu um momento, né, da sua vida para fazer uma live. Nós fizemos junto já. Prazer, Felipe. Muito prazer estar aqui com você. Que bom saber que você é meu conterrâneo aqui do lado. Bom, eu sou o Emerson Pequeno, sou produtor cultural, psicopedagogo de formação, fotógrafo. E sou pai de 2 crianças autistas. Sou pai do Jordan, de 12 anos, e do Alec, de 10 anos. O Jordan no suporte 1 e o Alec estaria ali no suporte 3. Sou casado com a Kilda, minha parceira. Agradeço a ela muito por tudo que tem feito, me apoiado para esse projeto. E o documentário surge a partir do momento que eu tenho o diagnóstico dos meus filhos. Com 3 anos de idade do Alec, né, que hoje tem 10, com 3 anos de idade, eu tive o diagnóstico dele. E aí eu fiz o que a maioria dos pais fazem quando tem o diagnóstico. A gente vai procurar na internet, vai pesquisar sobre, né? E agora, né? O que eu faço? Pois a Maria faz. E aí, quando eu estava pesquisando sobre paternidade, sobre autismo, sobre, né, TEA, o que é níveis de suporte, etc., eu me deparei com muito resultado negativo sobre a paternidade. Eu vi o tanto de conteúdo e resposta sobre o abandono, sobre a mãe solo, sobre a maternidade solo. Isso me incomodava bastante, isso me provocava bastante, porque eu sempre quis ser pai. Né? Era meu desejo ser pai, não importa se era menino, menina, né? Eu, diferente, não estou romantizando, não. Não importava mesmo. Sim. Eu queria ser pai, ter a vivência, né? Essa experiência de ser pai. Então, quando veio o diagnóstico, eu não fiquei no luto, que muitas pessoas dizem, mas eu trouxe uma inspiração de pesquisar, de saber mais. Quero saber o que é isso e vou exercer essa paternidade, né, de todas as formas. Minha esposa já foi mais complicado, ela vivenciou esse luto, né? Foi bem difícil, né, para ela, mas nessa pesquisa, tanto eu quanto ela, via muito resultado negativo da paternidade e tal. E aí eu falei, bom, sou formado em cinema, né? Fotógrafo, produtor, trabalho há mais de 20 anos dando aulas de cinema e fotografia. E aí eu falei, bom, poderia fazer algo relacionado a isso, né? Mas não tinha recursos, não tinha verba, né? Não tinha N coisas. E aí surgiu a possibilidade de escrever um projeto para uma lei de fomento chamado Paulo Gustavo, né? Na época veio como uma política emergencial, né, para os artistas na época da pandemia, né, quero dizer. E a partir do momento que veio essa proposta, essa possibilidade dessa lei de fomento, eu escrevi uma proposta de documentário sobre a paternidade atípica
Encaminhei, foi aprovado e iniciou os trabalhos, né? Chamei uma equipe pequena, porque o recurso não era tão grande. Escrevi através de pessoa física na cidade de Santo André. E nesse período eu já estava no conselho da pessoa com deficiência, conselho dos coletivos de cultura, porque eu já fui conselheiro da pessoa com deficiência também antes disso. Então eu militava bastante nessa área da pessoa com deficiência. E aí surgiu a oportunidade de fazer algo voltado para esse lugar da paternidade, que foge do estereótipo, que foge desse estigma do abandono, do pai que, assim que recebe o diagnóstico, foge da sua responsabilidade. Então, até mesmo para trazer esse outro lado, né? O lado positivo de ser pai. Sim. Então, eu costumo falar, até nos bate-papos, depois que a gente exibe o vídeo, que tem a roda de conversa, eu costumo falar que o documentário ele não vem para tirar o lugar de fala da maternidade, do caso crescente de abandono. Não é isso. Não tô querendo romantizar, não tô querendo esconder isso, não. Pelo contrário, o documentário vem chamar a responsabilidade desses que abandonaram, entende? Sim, pra perfeito. chamar eles de volta. E para aqueles que estão em dúvida, permanecer nesse lugar de pai aonde deve estar. Pois é uma frase que até está no teaser, e eu trago bastante, que quando se trata de filho, né, a responsabilidade não é uma escolha, entende? Não tem essa, você tem que assumir, e é isso. E é um documentário que não fala só sobre o autismo, não fala só sobre a paternidade atípica. É um documentário que vai além, que rompe a barreira da normalização do que é, do que vai, ele rompe o que está no estatuto, né, da pessoa com deficiência. Ele dá acesso para as pessoas, porque ele tem legenda, ele tem libras e tem audiodescrição. Então, é um documentário acessível para todas as pessoas com deficiência. Para também inserir nesse debate a possibilidade de ter projetos culturais, peças artísticas, vídeos e outros tipos de arte acessíveis. Isso eu achei incrível, assim, Emerson. Até a gente falou, né, depois do documentário que eu vi. Não vou dar spoiler aqui, vocês vão ter que assistir, gente. Recomendo. Mas sobre essa linguagem da acessibilidade, né? Das notas no começo do filme, das descrições, né, das imagens. Enfim, eu achei, assim, além da paternidade atípica, né, desse tema, da família, enfim, trazer essa linguagem acessível é um dos diferenciais. Então já não vou falar mais para não... Não, mas desculpa, Cintia, eu acho que é importante falar, porque hoje, por exemplo, eu tô vindo de uma palestra lá na OAB sobre o Dia da Inclusão. Ah, que legal, verdade. E eu fui falar sobre isso, né? A cultura, a arte e a acessibilidade. E é difícil você encontrar atualmente cinema, peças de teatro, sei lá, apresentações musicais com audiodescrição, com intérprete de Libras, entende? E essas possibilidades acessíveis não interferem em nada para quem não tem nenhum tipo de deficiência, né? Como você assistiu, você sentiu. Então, inclusive na palestra tinha uma pessoa uma pessoa com deficiência visual, e ela falou que, nunca fui no cinema assistir um filme porque nos filmes não tem audiodescrição. E quando tem que baixar um aplicativo, é todo um sistema burocrático para conseguir. Falei, pois é. Então, a gente normalizou o que é errado. A gente normaliza dentro da arte, normaliza o que é errado. Porque o correto é todos terem as mesmas oportunidades, os mesmos direitos. Sim, e esse filme eu acho que a cereja do bolo é essa linguagem, né? Obrigado. Então, falando de linguagem... E falando, gente, eu tava comentando aqui antes da gente começar as gravações, que a gente tá com dois temas aqui que é o tema sofisticado da paternidade. Que primeiro falar de paternidade atípica, né? Da qualidade desse cuidado, da responsabilidade, do papel social que o pai tem na paternidade atípica. E o segundo, que agora eu vou falar com o Felipe, que ele traz uma bandeira que é urgente, que é necessária, que ela é
E eu fico até feliz de estar, né, nesse time, nesse grupo aí. O Felipe traz uma bandeira que é da licença paternidade para 30 dias. E eu fiquei encantado quando eu conheci. Felipe, eu quero que você fale mais, fale de você. E até pra gente ter esse espaço para fomentar e trazer esse debate ainda mais, que é extremamente importante. Prazer, obrigado, viu, mais uma vez. Prazer o meu, Thiago. Prazer conhecer o Emerson Pequeno aqui. Você vê que é um bate-papo de bastidores, né? Já descobrimos que a gente tem um monte de questões em comum, localidade em comum. Eu já vou sair daqui pegando o WhatsApp dele, porque já me veio várias ideias na memória aqui. Que legal. E eu fico muito feliz de estar aqui, viu, Thiago? Obrigado mesmo pelo convite. Eu que agradeço. Então, me apresentando aqui também, talvez eu não me apresente tão bem que nem meu colega aqui, mas vamos tentar. Sou Felipe, tenho 38 anos, sou de São Paulo, mas hoje resido em Santo André. Sou casado há 12 anos com a Natália. Tenho 2 filhos, um casal. Então, a Helena, de 10 anos, e o Luiz Henrique, de 8 anos. Eu digo que, independente da carreira que eles escolherem para eles, se eles não conseguirem o que eles desejam, eles podem se tornar uma dupla sertaneja, porque o nome é forte. Luiz Henrique e Helena tem um nome forte, vai pegar na rádio. Assim como o Emerson Pequeno, eu também sou um pai atípico. Meu filho de 8 anos foi diagnosticado... Começamos a diagnosticar entre 1 ano e meio e 2 anos. Ele tem o nível de suporte 2, principalmente com questões relacionadas à sociabilidade e a comportamento. E a partir, um pouco antes dele, não vou falar que foi a partir do nascimento dele, mas o nascimento dele, antes mesmo do diagnóstico, me fez mudar o rumo da minha carreira profissional. E aí eu vou explicar rapidamente para poder explicar como é que eu chego hoje no contexto da licença paternidade estendida. Eu sempre gostei muito de animação, animações infantis mesmo, DreamWorks, Pixar, Disney. Sempre assisti muito, independente de ser pai ou não. Mas quando nós chegamos na época da pandemia, o consumo desses conteúdos ele explodiu. Porque as crianças ficavam em casa o tempo inteiro e tudo mais. E eu percebia que as crianças queriam que eu participasse ali com eles daquele momento de imitar o Olaf, de cantar uma música da Frozen, de assistir o meu malvado favorito pela 32ª vez. E a gente... Só que eu colocava para assistir, ficava com eles na sala e aí ficava com o nosso bom e não tão bom, mas velho companheiro, o celular. E eu não criava uma conexão com eles. Porque terminava o filme e a minha filha perguntava: papai, imita o não sei quem? E eu falava: mas meu Deus do céu, eu escutei esse nome em algum lugar e não me lembro quem que era. Pai, canta a música tal. Eu falei: poxa, eu não sei qual que é a música. E aí eu comecei a me cobrar com relação a isso. Falei: poxa, 1h30 do meu dia não vai acabar com o meu dia. Eu consigo estender isso, ainda mais em época de pandemia, que não tinha mais o deslocamento casa-trabalho. Então, eu estava poupando tempo. E esse tempo que eu estava poupando, eu poderia destinar para eles. E quando eu comecei a assistir os vídeos, os filmes, eu comecei a perceber que existiam muitas lições para o mundo adulto que estavam disfarçadas dentro de uma mensagem infantil. Que todo filme infantil vai falar sobre amizade, perseverança, respeito, comprometimento, enfim. Mas é muito direcionado para as crianças. Mas os pais muitas vezes conseguem tirar também lições ricas para o mundo do trabalho, para o mundo de empreendedorismo, para o mundo de negócios, assistindo aqueles filmes. E aí vamos fazer uma analogia rápida, eu mudei um pouco a minha lente, eu mudei meu óculos e comecei a assistir os filmes junto com eles. Então, eu estava aproveitando aquele momento para me conectar com eles e comecei a fazer algumas anotações sobre, poxa, isso cabe para quem está, por exemplo, numa transição de carreira. Poxa, isso aqui cabe para quem está num momento de desemprego. Ou para quem está sentindo choque de gerações dentro da empresa, né? Um profissional um pouco mais velho, está vendo a garotada entrando, enfim. Comecei a gravar vídeos sobre isso. E daí eu criei um canal chamado Pode Pai. Porque eu digo que era a pergunta que eu mais escutava na época da pandemia. Pode, pai, pegar um biscoito? Pode, pai, ligar o videogame? Pode, pai, mudar de canal? Eu falei: pode, filho. Então ficou o Pode Pai. Isso me possibilitou assistir e analisar mais de 50 filmes, falando sobre temas que eu trazia desde o poder do networking, utilizando a Dory como exemplo, até uma série de vídeos que a Disney criou no Disney Plus para tratar de burnout. Porque a Disney colocou uma série de trechos de filmes em que você vê ali, por exemplo, trechos de desenhos na água.
E aquilo vai acalmando a criança. E lembrando, nós estávamos em época de pandemia, estava todo mundo muito ansioso. Então, de vez em quando, eu colocava aquele vídeo em casa para baixar os ânimos. E isso me possibilitou acessar uma série de pessoas e de ambientes que tratavam sobre paternidade. Né? Eu participo de alguns coletivos, então os pais pretos presentes, eu participo, sou signatário da COPAI, que é a Coalizão pela Licença Paternidade, que é a instituição de voluntários, né? É importante dizer isso, que ela é 100% voluntária. Legal. Que está pleiteando tanto na Câmara quanto no Senado, né? Então nós estamos indo pelos dois caminhos do plenário nacional, o aumento da licença paternidade. E aí eu chego no aumento da licença, né? Que foi o que nos conectou. Existe um projeto de lei, o do Senado é o projeto 3772/23. E se eu estiver errado, depois eu falo com o editor colocar uma tarja ali com o número do projeto correto, que pleiteia que de uma maneira faseada, ou seja, nós vamos ter targets, né? Vamos ter checkpoints a serem seguidos. A licença paternidade no Brasil, primeiro, seja de fato formalmente estabelecida, porque isso não é formalmente estabelecido, a licença paternidade no Brasil, que hoje é somente de 5 dias, né? Então, até um dos motes da nossa campanha foi: o carnaval é mais longo do que a licença paternidade. E inicialmente ela passaria para 30 dias e num prazo de até 5 anos ela chegaria aos 120 dias. Né? Então não seria... Não equilibraríamos a licença paternidade, a licença maternidade de forma imediata, até porque nós entendemos que existe todo um trabalho de cultura social da presença do pai nessa primeira fase do bebê. Né? Nós não fomos criados para isso. O homem não foi ensinado, não foi letrado para isso. Nós estamos falando de algo que vai mexer com o mundo corporativo também, vai mexer com a relação de trabalho entre empregador e empregado. Então se faz necessário também essa culturalização, não sei se esse neologismo existe, mas esse processo de transformar isso em uma cultura. Então a ideia é que 30 dias é o mínimo. 30 dias é o mínimo que nós esperamos. Mas se o projeto for aprovado como ele está escrito, como ele foi pleiteado, ele é um projeto que em 5 anos a gente chega aos 120 dias de licença paternidade. Né? Que interessante. Meu papel especificamente, nós dividimos em diferentes núcleos, né? Então é um projeto tocado maravilhosamente bem pela Camila Bruzzi. E eu faço parte do que nós estabelecemos como a Liga da Paternidade. O que é a Liga da Paternidade? A Liga da Paternidade é um grupo de pais, principalmente pais que trabalham com redes sociais, que trabalham com mídias sociais, com podcasts, com perfis no Instagram, com perfis no TikTok, vídeos no YouTube. Mas são pais que têm o poder de influenciar outros pais. Então, o que nós queríamos era que esses pais fossem como fósforos acesos que pudessem acender aí essa trilha de pólvora para atrair outros pais e chamar a atenção da sociedade, porque é um tema que durante muito tempo ficou literalmente invisível, né? Não se discutia licença paternidade. Esse movimento ganhou um pouco mais de força no período pandêmico e pós-pandêmico também, porque aí, como as empresas redescobriram o modelo híbrido, eu coloco redescobriram porque muitas empresas já faziam esse modelo anteriormente à pandemia. Mas o modelo híbrido ganhou essa relevância toda e começaram esses questionamentos. Fala, poxa vida, mas o pai pode sim trabalhar de casa como a mãe trabalha, né? E apoiar nos serviços domésticos e apoiar na criação das crianças. E aí nós não estamos falando só do recém-nascido. Ele pode apoiar na criação criança, adolescente, até se tornar adulto, né? Ter essa participação ativa, efetiva e afetiva com os filhos e adolescentes. E aí redescobrimos a pauta da licença paternidade. Falar, poxa vida, mas a licença ela é formalizada, e coloco entre aspas que não existe uma lei regulamentando, em 5 dias. As empresas que participam do programa de empresa cidadã, elas multiplicam isso para 20 dias, mas ao mesmo tempo 20 dias ele ainda é insuficiente, né, para você criar não só um laço afetivo com um bebê, com um recém-nascido, mas para você auxiliar, apoiar, né, a esposa, o cônjuge, a parceira, enfim, independente da relação, no período puerpério. Eu digo que em 5 dias o umbigo da criança ainda não caiu e o pai já voltou ao mercado de trabalho.
Mas é um processo, é um projeto que está para ser aprovado na Comissão de Cidadania e Justiça do Senado, agora em agosto, quando eles voltam do recesso. Já era para ter sido aprovada antes do recesso, mas nós acompanhamos aí os noticiários, Demorou, né? Os noticiários mostraram que eles ainda têm ali outras prioridades, enfim. Então agora, na primeira semana de agosto, quando eles voltam do recesso, a gente espera que isso seja aprovado pela Comissão de Cidadania e Justiça e se torne um projeto, seja aprovada como lei de fato. E o mais interessante, Felipe, é que assim, quando a gente fala de cultura de cuidado, né, para as mulheres, igual o Emerson trouxe o recorte da maternidade atípica, e de uma forma geral, né, a cultura de cuidado quase que isenta o homem, né? Quando a gente fala justamente desse começo, a gente está falando de uma mudança de uma guinada na cultura. Porque se a gente vive uma cultura onde a mulher tem para a sociedade esse papel de cuidado, tá muito atrelado à licença paternidade. Tá muito atrelado. Se não tiver intrinsecamente ligado, a gente pode dizer que é um dos fatores preponderantes, que corrobora demais para fortalecer essa cultura de cuidado para a mulher. Ou seja, você já só tem 5. Tudo bem que, assim, lógico que a mulher tem mais por questões até de razões biológicas, né? Mas falando da questão social do cuidado, se você só tem 5, você tem menos responsabilidade. Você sabe, Thiago, que uma das discussões que nós tivemos, né? Como eu falei, foram criadas diversas comissões dentro da própria coalizão e a gente tem essas trocas contínuas porque a gente escuta muito as mulheres. A coalizão foi criada por um grupo de mulheres, né? E a gente escuta muito porque fizemos pesquisas quantitativas e qualitativas estão dispostas no site. Depois quem puder entrar no coalizão.com, coalizãopelapaternidade.com.br, e lá vocês terão acesso a todos os dados que foram feitos nessas pesquisas. Muitas mulheres têm medo desse período ampliado do pai, porque não sabem como ele vai ajudar, porque não sabe se ele vai ajudar. Muitas falam assim, mas eu vou ter 2 crianças para cuidar, uma recém-nascida e uma adulta, porque ele não foi criado, não teve essa cultura do cuidado com as crianças. Muitas têm medo da questão da agressividade, da violência. Violência física, obviamente, mas uma violência patrimonial, uma violência verbal. Então, muitas têm esse receio também. E, obviamente, que tem o receio dos empregadores se este homem vai, de fato, se aplicar para o cuidado das crianças e da família. Porque muitos podem tirar os 20 dias e falar, vou trabalhar de casa, vou fazer uma segunda ocupação para incrementar o orçamento. Então, por isso que a gente acredita que é um projeto de lei que, aqui no Brasil, convencionou-se chamar algumas leis de inglês para lei para inglês ver, né? Mas nós entendemos também que tem algumas mudanças comportamentais que precisam da força da lei para funcionar. Sim. Eu sempre dou o exemplo do cigarro. Perfeito. Quando foi aprovado a lei contra o fumo, né, em lugares fechados, as pessoas fumavam em repartição pública. Fumava-se na recepção de aeroporto, né? A mesma coisa a lei do cinto de segurança. Quando foi aprovada a lei de cinto de segurança, e eu falo porque eu sou um sobrevivente da década de 90, né? Da década de 80 e 90, que a gente andava no chiqueirinho da Brasília, do Fusca. Meu avô colocava 4 netos na parte de trás da Caravan pra gente comer pastel. Então, sobrevivente, né, de fato. E foi uma mudança muito forçada pela punibilidade. Não que o nosso projeto vai punir quem não cumprir ou quem fizer da forma errada, até porque é muito difícil você entrar nesse âmago muito privado, né? Muito privado. Mas a ideia é que haja uma mudança cultural em que a gente conte, obviamente, com quem está naquela situação, os pais e mães, os empregadores são parte essencial. Inclusive, algumas empresas já oferecem cursos de paternidade para pais que vão sair pela licença paternidade. As empresas cidadãs, elas são obrigadas a oferecer um curso para serem aptas a oferecer 20 dias para os seus pais, para os pais que forem tirar a licença estendida. Mas é um trabalho, um esforço coletivo. As escolas vão ter que fazer isso. Nós conversamos com pedagogos, principalmente da rede pública, que falam que eles oferecem cursos para meninas de 16, 17, 18 anos, ou seja, primeiro, segundo, terceiro ano colegial, sobre como cuidar de um bebê, no caso, né, na eventualidade de uma gravidez não planejada,
mas que pros meninos é só a boa e velha aula de como colocar camisinha numa banana, pronto, acabou. Tipo assim, se ele não aprendeu essa matéria, não existe uma preocupação em como ele vai cuidar dessa criança. Que é uma preocupação que, de novo, desde a base, né? Nós estamos ensinando as meninas, tipo assim, a responsabilidade é de vocês, tá? Sim. Ele não vai estar aqui ou ele não tem a obrigação de estar aqui. Então, é uma mudança que a gente entende que vai ser cultural, mas precisava de um pontapé inicial. Né? Então, o pontapé inicial foi dado. Nós estamos gostando muito, somos muito felizes com a repercussão que isso está tendo. Então, nós temos pessoas famosas falando sobre isso. Então, o Lázaro Ramos é um dos padrinhos do projeto. Né? Então, é importante até o Lázaro Ramos participar, porque aí a gente precisa fazer esse recorte. Historicamente, o pai preto sempre tem um viés, um olhar muito mais negativo com relação a isso. Né? E aí a gente poderia criar mais outro podcast só para falar disso, mas Sim. ter a figura de um pai negro presente, ativo e efetivo e afetivo na criação dos seus filhos como padrinho é muito bom. Né? Isso foi demais. E a gente espera que seja um projeto daqueles que tem a possibilidade de virar chave. Do mesmo jeito que eu citei a lei anti-tabagismo e a lei do cinto de segurança, que daqui a 10 anos a gente possa falar assim, poxa, que bom que a lei foi aprovada porque meu pai esteve presente, eu tive mais tempo com meu pai. Ou até mesmo os homens falarem, eu consegui criar essa responsabilidade que não me foi passada, não me foi ensinada. E até alguns pais, por exemplo, talvez quem esteja na fase dos 30, 40 anos, o pai dessa pessoa também não teve essa responsabilidade para ensinar para ele, né? Então, nós acreditamos que vai ser uma virada de página muito bacana, muito importante na história aqui do Brasil. Que legal. Posso só fazer um parênteses Por favor. nesse ponto que ele trouxe, da obrigatoriedade, né, da lei? Eu sou bem contra algumas imposições, sabe? Vindo de poder público e tal. Mas algumas são necessárias mesmo. Além desses exemplos que ele trouxe, eu vou trazer um exemplo que recente agora, na própria Paulo Gustavo, na lei de fomento, onde o Ministério da Cultura obrigou todos os projetos culturais de fomento destinar 10% do seu recurso para acessibilidade. Olha. E houve, assim, um movimento de artistas, muitos artistas, e eu falo isso por vivenciar essa situação, muitos artistas foram contra, artistas, claro, artistas que não têm nenhum familiar com deficiência, que falta de conhecimento, de informação, muitos foram contra destinar esses recursos, porque o recurso já é pouco, né? Muitos dizem. Sim. E ainda destinar para um público que, com esse tipo de fala, acreditem, bem capacitista mesmo. Mas destinar 10% para um público que não vai vir? Para um público que não consome? Então, assim, e quando eu estava numa reunião tinha uns 50 ou 60 artistas, né? Quando começou a falar isso e tal, eu pedi a palavra e fiz uma pergunta básica. Eu falei, quantos artistas com deficiência tem aqui agora com laudo? Só 2. Levantou a mão. Alguém aqui já foi num show de um artista com deficiência na cidade? 2 ou 3 levantou a mão. Como esse público como o público, pessoas com deficiência vai aparecer num show, numa apresentação de teatro, como os artistas com deficiência vão chegar, ter acesso a esse recurso, se quem tem que fazer, quem tem que colaborar para todos terem esse recurso, que são vocês, não querem. Né? Aí fez aquele silêncio constrangedor, né? Putz, sabe? Aquele silêncio que responde muita coisa. O silêncio responde muita aquele coisa. Momento. Putz, é verdade. As pessoas elas têm uma ideia de mudança de cultura a partir de demanda. Porque também a gente pensa isso, né? O tal do marketing, né? Eu ouvi uma vez um gestor público falar uma coisa muito interessante, que era num debate sobre ciclofaixa. Que ele falou assim, mas para quem... Um repórter falou, para que você vai investir em ciclofaixa se a gente não vê pessoas andando de bicicleta na rua? Aí ele, justamente por isso que eu vou investir em ciclofaixa, para eu ver pessoas andando de bicicleta na rua. Porque eles não vão andar para concorrer com carro e com caminhão, né? Então, e olha só como a mudança de cultura. Então, era obrigatório, ponto. Então, os artistas que estavam ali entenderam, ou pelo menos pareceram que tinham entendido, parou a discussão sobre... Que a discussão era, não vamos mandar uma moção de repúdio para o Ministério. Acabou essa história e foi para outra pauta. E aí, na PENAB, que veio após a Paulo Gustavo,
não era obrigatório. Porém, alguns editais de alguns municípios davam uma pontuação extra para projetos, para artistas com deficiência e projetos voltados para as pessoas com deficiência. Então, de forma orgânica, né, eu quero crer nisso, que na PENAB, onde não era obrigatório, muitos artistas começaram a destinar recurso de acessibilidade. Então, muitas peças de teatro, muitos shows, tinha ali o intérprete de Libras, tinha um outro escritor. Então, é isso, é uma mudança de cultura que foi necessária, assim, né, não é ainda geral, mas foi necessária. É necessária. É imposta pela força da lei. Né? Então, nesse sentido, é muito importante. Então, a gente vai ficar sempre naquela discussão do ovo e da galinha. Quem nasceu primeiro? Então, não se destina investimento para acessibilidade porque não tem público, ou o público não vai porque não tem ferramentas de acessibilidade. E aí fica nessa de quem nasceu antes, quem nasceu depois, o problema não é resolvido. Nunca, é verdade. E falando em mudança de cultura, vocês estão gostando, gente? Tá legal, né? A gente tá aqui, ó. Eu tô na frente de duas pessoas que estão mudando cultura. O Emerson acabou de colocar um documentário que eu acho que é inédito, né? Falando de paternidade atípica. O primeiro documentário do Brasil sobre paternidade atípica. Primeiro documentário do Brasil, gente, que tá falando de uma pauta extremamente importante, né? Sou suspeito de falar, né? Sou um pai atípico que levanta essa bandeira, né? Desde o diagnóstico do meu filho. A gente tá na saúde mental tanto tempo falando e a gente observa, né? Da questão da saúde mental com relação às mulheres, observa, né, a questão da paternidade atípica já há muito tempo. Então, o Emerson trazendo essa pauta, o Felipe trazendo a pauta da extensão da paternidade, da licença paternidade, enfim. São mudanças de culturas que o Brasil precisa para ontem. E outra coisa, são pautas que a gente traz que, como eu estava falando até ali, né? Quando a gente estava ali conversando antes do programa, que não tira o lugar de fala da mãe, Sim. Não tira esse lugar da maternidade. Não é isso que estamos tratando aqui. Contrário. Pelo contrário. É fazendo e chamando a responsabilidade desse pai. Quando o Felipe fala é importante ter cursos, tem empresas que fornecem curso de paternidade, é importante trabalhar, fazer um trabalho de conscientização desses pais que, né, vão sair para se dedicar. Quando eu trago que o documentário, um spoiler, tá? As mães estão dando o seu depoimento do lado dos pais, a gente está falando de uma mudança de cultura de fato. Sim. Não estamos tirando a visibilidade de temas que realmente precisam ser falados. Não pode ser esquecida essa questão do abandono paterno. E o documentário, né, já trazendo para esse lado do documentário, ele fala sobre paternidade atípica, mas atinge a paternidade no geral. Perfeito. Porque são pais falando para outros pais sobre a criação do filho. Eu tive aqui entrevistei o Manuel Soares, né? Que também é um pai atípico, igual a gente. E ele fala uma coisa muito legal que eu concordo em número, gênero e grau. Que tem papo que é de homem para homem, que é de pai para pai. As mulheres sensibilizam, falam pra gente, a gente se toca. Mas se não for aquele papo de, pô, e aí, Emerson, como é que tá lá na sua casa lá, cara? Como é que você tá? E aí, Felipe e tal? Pra gente se ligar, pode ser no churrasco, pode ser nas redes sociais, no WhatsApp, mas se não for do homem pro homem se ligar, né, não ter essa mudança. E tem papo que é com a gente mesmo, tem papo que e não é nem a questão assim, esse é o lugar de fala, né, o lugar da paternidade, da gente sensibilizar. Como eu lembrei disso, já vou pular agora para a parte de memórias. A gente tem agora um quadro aqui que fala das memórias e já começamos já com 2 em 1 é falta, hein? Fala um pouquinho aí, querido. Esse aí sou eu com as minhas crias, com meus meninos, meus bebês. Quando a gente sai, é assim, sabe? Eu saio com eles, eu sou o tipo do pai que rola na grama com eles, que brinca de pega-pega. Imagina uma pessoa com 2,3 metros de altura correndo do filho, o filho falando, vou te pegar, papai, e eu correndo dele. Então, no parque, em shopping, em SESC da vida, assim. Então, eu trouxe isso porque, que é engraçado, quando eu selecionando essa foto, porque em muitos casos, Felipe, quando eu estou brincando com meus filhos nesses espaços, nesses locais, outras crianças veem eu me relacionando com meus filhos, meu filho assim, sorrindo e tal, outras crianças querem entrar na brincadeira, querendo que eu brinque com elas, com o pai e a mãe presente lá.
É uma... Quando eu percebi isso, e o meu filho também percebeu, ativou os ciúmes dele na hora. Né? Então, quando eu percebi isso, eu vejo quanto... Assim, respeito, né, a cultura de cada pai, o comportamento, as questões, mas eu percebi quanto é difícil também muitos pais ter essa relação com o filho de afeto, de descontração, de momentos seu com ele mesmo, não importa o espaço, porque não tem essa. Sim, sim. Eu estava até falando com ele, né? A cultura do pai... que tem que ter uma postura. Não, era muito mais hierárquico, né? Exato. Era muito mais hierárquico. É quase como se fosse militarizado mesmo. Então o pai era o general ali, tinha alguns passos e os filhos eram os soldados, os cabos, né? Exato. Tinha esse distanciamento assim, do que pode e que não pode. Você falou das crianças que vêm brincar com ele também. Me lembrou uma vez que eu viajei com a minha filha. E nós fizemos uma viagem só com a Helena, né? Porque, como tem todas as questões das... Não gosto de falar das limitações, mas das condições que o Luiz Henrique impõe em passeios públicos e tudo mais, muitas vezes a gente direciona a atenção muito para ele, né? E aí ele falou, não, vamos fazer uma viagem, a atenção vai ser 100% da Helena. E nós nos encontramos com uma amiguinha dela na praia. E a gente estava na praia brincando, eu brincando com a Helena na praia, de joga pro alto e não sei o quê, cava, não sei o quê. E a menina veio brincar com a gente muito nessa situação. Tava com os pais na praia. E aí ela ainda era amiguinha de colégio, né? Chegou, Helena, tudo bem, não sei o quê. Aí eu deixei as duas brincando ali. Falei, filha, então eu vou voltar ali pra barraca onde a gente tava. Mas tô de olho em você. Aí a amiga falou, não, tio, fica aqui com a gente, tio. Fica aqui com a gente também, tio. Eu falei, meu Deus do céu. Agora, bom, deixa eu primeiro avisar o pai, né? Pra não ter nenhum tipo de pensamento errado. Até porque a gente só se conhecia de escola, sabe? Aquele oi, tchau, não tinha muito contato. Falei, então deixa eu falar com o papai da Letícia, com a mamãe da Letícia, no caso, né? Falar com a mamãe da Letícia e depois eu volto, fica aqui. Aí fui lá, tudo bem? Não, já vi você, fica à vontade, fica tranquilo, não sei o quê. Então acontece muito disso mesmo, né? Porque para as crianças também falam, poxa, se o pai dela é tão legal, eu também quero brincar com o pai legal também, né? Com o pai engraçadão. É uma situação engraçada. Você já passou por isso? Poxa, o que você falou agora, eu lembrei. Meu filho até brinca, mas velho, fala que eu sou uma criança no corpo de adulto. Você é o irmão mais velho. Eu acho incrível, eu acho o melhor. Eu falei pra ele, esse é o melhor elogio que eu já recebi na vida. Vamos pra próxima? Manda. Opa! Isso aí é a família, né? A família da minha esposa, minha rede de apoio, quando possível. Tá ali meus dois cunhados, minha cunhada surda lá atrás, minha esposa com meu menino no colo, o Jordan aqui no cantinho, minha cunhada lá atrás com meu cunhado, minha sogra, um pouquinho mais ali de azul, meu outro filho aqui, e ali é meu sobrinho, a minha cunhada e eu aí, quando o meu cunhado surdo se formou na escola. Ah, que legal. Conheci ele com 5 anos, quando eu conheci minha esposa. Então, já para fazer o link, porque eu também entrei nesse lugar da militância da pessoa com deficiência, porque quando eu conheci minha esposa, minha sogra adotou uma criança surda. Olha. Entende? Então, quando eu fiquei sabendo disso, eu já, assim, achei minha sogra mais do que uma heroína, entende? Porque é muito difícil a adoção de crianças com deficiência. Sim. Ainda mais, ela era uma viúva com 2 filhas. Então, esse menino, assim, tenho muito carinho por ele. E eu selecionei essa foto porque é importante eu dar o meu agradecimento para eles, porque eu preciso, e famílias de pessoas com deficiência, aqueles que têm o privilégio, igual eu tenho o privilégio de ter uma rede de apoio ali, quando possível, não é direto, mas quando possível ali eu consigo, mas tem muitas famílias que não têm rede de apoio. Sim. E isso implica em diversas questões na vida dessa família, até nessa criança mesmo. Sim, perfeito. Rede de apoio, a gente sempre costuma dizer, né, que
a rede de apoio e política pública, elas são redes de apoio, né? A rede de apoio, no caso, família, né? A comunidade, o entorno, e a política pública quando falta, né? Entre, né? Nesse malabarismo da nossa vida, né? Então a gente briga muito por isso, porque, como você bem disse, a gente convive com famílias que não têm rede de apoio nenhuma. A gente conhece famílias, por exemplo, do nosso grupo, assim, próximo da gente, que veio de outro estado e tá aqui, né? Então, e aí? Se não for os coletivos, as famílias que se tornam famílias, né? As outras famílias, ou o poder público mesmo, de olhar para essas famílias e falar que aqui eu preciso agir, né? Por direito, então fica desamparado, né? De uma forma bem importante. Mas vamos seguir. Isso aí é minha sócia, minha parceira, meu amor. Sou grato, né? Já falei no início, sempre que eu vou falar sobre o documentário, sempre que eu vou para qualquer lugar falar sobre a temática da pessoa com deficiência, paternidade, relacionamento, eu agradeço a minha esposa, pois eu acho que é muito importante a gente reconhecer as pessoas que estão com a gente, que estão do nosso lado, e não só, além de fazer o trabalho, além de você ter o seu papel dentro de casa, dando atenção, dando esse apoio, né? Sendo ali o parceiro dela. Então, agradeço demais, amor da minha vida, é isso. Ela que apoiou. Sem ela, esse documentário realmente não existiria, porque eu moro num apartamento, né? Então, e não tinha muito espaço para montar a ilha de edição e tal. Então, tive que montar na sala, ela ficava no quarto com as crianças, então aquele afiarada passando, né? É um caos. E aí, para fazer as gravações, tinha que ser num dia, porque a minha esposa trabalha 12h36 à noite. Então, tinha que ser um dia que ela estava de folga, para ela poder descansar, para poder ficar com meus filhos, para poder sair, fazer a gravação o dia todo de gravação, para voltar para casa para ela poder descansar, porque no dia seguinte ela ia trabalhar 12 horas. Então, uma logística aí. Agradeço ela demais. Está nos agradecimentos do documentário também. Isso é importante. Até vou lembrar, os nossos patrocinadores, vocês estão levando adesivos, cordão de girassol, um brinco para elas, a caneca também para vocês, e um livro também onde a protagonista é uma criança negra, para relembrar também o nosso mês da mulher negra e caribenha. Hoje. O dia da gravação hoje. Então, para vocês também esse presente. Legal. Tá? Vamos lá? Esses aí são meus alunos. Eu sou arte educador, né? Dando aula de fotografia e cinema. Que foto linda. E se vocês observarem, eu não sei quem está assistindo não consegue ver, mas vocês conseguem ver algumas pessoas aí destacando aí algo que está, né, no pescoço, que é um cordão de girassol, um cordão de quebra-cabeça. Então é uma turma que mais da metade são jovens e crianças com deficiência, junto com outros jovens que não têm deficiência, produzindo cinema, produzindo conteúdo audiovisual, conteúdo fotográfico, e é isso. Então eu trouxe porque eu acredito que a educação inclusiva é fundamental não só para as famílias das pessoas com deficiência, mas para as outras famílias de pessoas que não têm nenhuma deficiência. Eu costumo falar que o nosso trabalho de conscientização é duplo, né? Porque a gente trabalha na conscientização de muitas famílias que não aceitam, não reconhecem o diagnóstico, que não aceita, que é difícil, né? Entender, e eu respeito isso, mas a gente faz um trabalho de conscientização nesse grupo e conscientizar também quem precisa, eu quero que o meu filho seja convidado a jogar bola com ele, sabe? Então, se você é pai, mãe de uma criança que não tem nenhuma deficiência, o meu filho precisa do seu filho, né? O seu filho precisa chamar o meu para brincar, porque eu acredito que a inclusão também faz parte não só de nós que estamos nesse meio, mas de vocês também. Eu falo que é um benefício em mão dupla, né? Porque é um benefício para a criança que está sendo inserida dentro de uma sociedade neurotípica, mas para as crianças que não tenham limitações, condições específicas, como é o caso do meu filho, é importante para justamente eles conhecerem, né? Perfeito. Em alguns momentos que eu fui, em alguns lugares que eu fui, as pessoas perguntam, mas o seu filho participa de alguma escola específica direcionada? Eu falei, não, é uma escola tradicional
que é muito bem avaliada justamente porque ser uma escola que promove essa inclusão nas duas vias. Então não é só o meu filho que vai aprender a se adaptar ao meio em que ele está inserido, mas as crianças vão se adaptar às necessidades, às demandas, às condições que o meu filho também impõe de comportamento, de aprendizado, de ambientação, e é bom para elas, né? Eu acredito que isso é... Como eu posso dizer? Isso é um aprendizado, às vezes, que não está na cadeira ali, né? No papel e caneta, mas é um aprendizado que eles vão levar para a vida inteira. Nas relações. E a educação, quem me conhece já ouviu eu falar isso inúmeras vezes, né? Com depoimento pessoal. Eu sou neurodivergente. Eu mudei de escola. Eu estudava numa escola que não era adaptada, assim, enfim. Era uma escola muito ruim mesmo. Eu mudei de escola, virei presidente de grêmio estudantil, fui pra faculdade, fiz trocentas coisas. Só porque eu mudei de escola. Olha. Então, fiz amigos. Então, foi só uma mudança de escola. Mas não foi uma mudança só de escola, foi uma mudança de vida, né? Foi uma mudança de história, na verdade. Mas vamos lá. E parabéns, viu? Parabéns. Valeu. Que educação é isso, cara. É isso. Transformadora. Opa! É minha vez já? Opa, quem é essa galera, essa turma aí? Pô, antes de você falar, eu já quero reparar o meu carro favorito aí no Fusquinha, cara. Tem uma tatuagem aqui, vamos conversar a respeito. Caramba, não acredito. Tem uns livros de Fusca em casa. Esse é meu segundo Fusca. Eu tive um primeiro. Foi meu hiperfoco já. É o meu, talvez seja o meu. Esse é o segundo. Eu tive um primeiro que me roubaram, eu digo que sequestraram, porque Fusca é da família, né? Sequestraram ele em 2009, ou seja, faz 16 anos que roubaram o primeiro. E aí esse segundo é uma história muito curiosa, porque eu me dei de presente de Dia dos Pais. Eu tinha um segundo carro, eu trabalhava muito longe de casa. Quando eu mudei de emprego, o carro perdeu a utilidade, o segundo carro. E aí eu falei assim, poxa, eu vou me presentear, porque se ninguém for me presentear do jeito que eu quero, ninguém vai. Então eu literalmente troquei chave com chave num senhor. O senhor tinha esse carro, estava parado há 4 meses debaixo de um não um lençol, de uma capa mesmo, né? E aquele senhor, ele precisava de um carro mais moderno para poder fazer Uber. Ele não estava com uma dificuldade de realocação profissional. E ele falou, não, eu preciso de um carro para fazer Uber. O carro de Uber precisava ter alguns confortos, né? Então precisava ter 4 portas, ar-condicionado, enfim. Aí quando eu fui vender o carro para ele. Ele gostou do veículo, ele falou assim, mas eu preciso vender meu carro antes. Eu falei, não, mas... vender de carro é rápido. Ele falou, o meu não é tão rápido assim, porque o meu é um pouco mais velhinho. Aí subiu o primeiro, né? Falei assim, desculpa perguntar, que carro que o senhor tem? Eu tenho um Fusca. Já subiu a segunda. Aí eu falei, se o senhor não se incomodar, eu posso conhecer o carro? Claro, não sei o quê, não liga não, porque ele tá sujo. Na hora que ele tirou a capa, o carro tava maravilhoso. E aí eu falei, o senhor tem uma ideia de qual o valor que o senhor gostaria desse carro? Ele falou, não tenho ideia nenhuma, não sei. Eu falei, se o senhor quiser, como quem não quer nada? Se colar, colou. Se o senhor quiser, a gente faz troca com troca. Eu troquei chave na chave do carro. Caramba. Faz parte da família há 7 anos, tá com a gente desde 2018. Então 7 anos, exatamente. Mas vamos falar das pessoas também, não posso falar da cor. Vai gerar ciúmes em casa. Minha esposa tá aqui me amparando porque eu comprei o carro e não pude dirigir, porque eu rompi o ligamento, então não podia dirigir. E foi nessa mesma época da fase que eu tinha comentado contigo lá nos bastidores, que foi quando nós tivemos o diagnóstico do Luiz Henrique. Foi justamente por causa dessa lesão, eu fiquei mais tempo em casa, comecei a reparar alguns comportamentos que nos levou ao diagnóstico dele. Meu pai tá com o Luiz Henrique ali ao fundo, é o senhor de óculos. Minha mãe está aqui na frente com um dos meus irmãos, eu sou o mais velho de 3 meninos. Então, é o Fernando. O Gustavo é o atleta que tá com a camiseta do Brasil ali ao fundo. E a Helena está em cima do capô. Né? Então, esse foi o dia que o carro chegou literalmente em casa. O carro chegou nesse dia. A família não acreditou que eu tinha comprado um segundo carro, um segundo Fusca. Agora, com 2 crianças, porque o primeiro eu comprei quando eu tinha 20 anos de idade. Mas assim, Fusca é impossível. Eu falo que se você quer fazer amizade, é você ter um Fusca e um cachorro dentro do Fusca. Você vai fazer amizade com quem você quiser. Deixa eu fazer uma pergunta sobre essa foto? Por favor. Quem tirou? Sabe? Lembra? Não me lembro. Eu acho que devia ser uma vizinha, porque eu vou contar um bastidor pra vocês. Quem tá em casa talvez repare. Ao lado do meu pai tem um pseudo-corpo em azul ali. Aquele corpo foi tirado com uma
uma edição muito primária, porque era uma vizinha que queria participar, porque ela imaginou que aquilo ali fosse alguma matéria para alguma revista. Ela imaginou que fosse alguma matéria especial. E aí, sabe aquela vizinha que vai passando devagarzinho, pum, ficou. E ela tava literalmente estragando a foto da família. Então eu tirei ela meio que Se você não falasse, eu não ia nem reparar. Eu tô abrindo o bastidor aqui pra vocês. Então provavelmente deve ter sido uma outra vizinha que tirou a foto pra gente, porque eu não me recordo. A edição ficou boa ali. E essa foto gerou a minha tatuagem. Ah, eu tenho uma tatuagem no braço exatamente com estas pessoas que estão nessa foto. Opa, acho que deve estar aí na sequência, hein? Vamos ver. Tá dando spoiler, então. Opa! Aí, ó. Tem mais Isso um. aí é a militância lá de Santo André. Aí tem 4 movimentos reunidos, mais eu e a Dona Irene e a Grazi. A Grazi tem um profundo agradecimento por ela, na finada Grazi. Ela faleceu ano passado e eu iniciei essa militância dentro da pessoa com deficiência, observando ela no Conselho da Pessoa com Deficiência durante 3 anos ali. E a partir do trabalho que ela fazia, eu me envolvi, né, fui atrás de outros movimentos. Então tá ali a Paula, a Denise, que você fez entrevista aqui. A Denise na época era do Manja Autista, a Paula do Tem Ativismo, a Marinês do Tem Acolher Brasil, lá de Santo André, todos de Santo André, Nicole, a Educação Inclusiva, e a Dona Irene, que atualmente está como presidente do Conselho Municipal. Então eu trouxe isso aí porque é uma imagem que representa bem assim a luta e os movimentos de que nós conseguimos estruturar, né? Eu falo nós, esse grupo, estruturamos as ações de Santo André né, dentro desse movimento aí. E fica também registrado nossa lembrança, a querida Grazi, que tinha um trabalho incrível, que ultrapassava as barreiras de Santo André, né? Inclusive, até tô com a camiseta da Conferência Nacional da Pessoa com Deficiência, que ela foi. Ela, infelizmente, não conseguiu ir na Nacional, que ela chegou a falecer nesse meio tempo, mas esteve comigo na Conferência Estadual. Então, estávamos lá. Então, Grazi presente. Grazi. Parabéns, um beijo obrigado. Pra mãe da Grazi, um beijo para Dona Jô, pro companheiro da Jô também. Profundo agradecimento por tudo que ela fez por nós lá em Santo André. É isso. Vamos seguir? Aí. A referida tatuagem. É o grupo. É o grupo. Eu falo que é a minha pirâmide de sustentação, né? Então tá no meu braço uma tatuagem que eu digo que eu fiz pra mim, porque ela tá direcionada pra mim, não pros outros, né? Então eu olho pra ela em tempo constante. Jesus Cristo acima de tudo, então eu acredito que cada um tem a sua maneira de professar a sua fé. A minha é acreditando em Deus Criador, em Jesus Cristo. Meus antepassados, representados como reis e rainhas. Aqui tem eu sempre falo que quando as pessoas da militância, né, negra falam muito de Wakanda, e eu sempre brinco que para Wakanda voar, nós tivemos Zamunda antes. E aí entrega um pouco o meu RG, né? Porque Zamunda é o reino do príncipe o príncipe Nova York. É verdade. O reino lá que o James Earl Jones Jr. era o rei e o Ed Murphy era o príncipe. Então eu digo que para Wakanda existir, na década de 80, nós já tínhamos essa noção de reis e rainhas que tinham um império que não dependia em nada do mundo branco ocidental, que era o reino de Zamunda, né? Então, meus antepassados todos aí como reis e rainhas. Minha esposa no meio. O Luiz Henrique com microfone, porque ele é extremamente musical. Ele adora música. A Helena. Então, a Helena com vestidinho, com o cabelo ali lacinho e o óculos, porque a Helena usa óculos. E eu fiz uma borboleta aqui, porque eu também tive uma questão de uma gestação. Acho que hoje é mais tranquilo de falar, porque o mundo mudou, né? Mas durante muito tempo foi uma página muito fechada, né? Hoje eu acho que vale a pena até falar por uma questão de conscientização, mas eu aos 18 anos eu fiz um aborto, né? Então, por uma gravidez não planejada com a namorada da época, enfim. Mas aquilo me marcou e se eu tô falando dos meus filhos, eu tive um filho mesmo que eu, infelizmente, hoje eu, olhando em perspectiva, me arrependo, não teria essa mesma atitude, mas eu tive um filho que, infelizmente, não virou uma borboleta, né? Ficou aí na fase, então ele tá ali, ele ou ela, enfim, a criança está marcada ali na minha pele. E os meus irmãos aqui embaixo, né? Meus pais e meus irmãos. Então, o casal no meio são meus pais,
O da esquerda, pelo menos da nossa perspectiva aqui, ele é o jogador de basquete, meu irmão é atleta profissional. Ah, que legal. E o da direita é também atleta, só eu que encaminhei para o caminho do sedentarismo, né? Enfim, a gente precisa ter um ponto fora Tem que equilibrar. pra equilibrar. E o da direita, ele é personal trainer. Então, para ratificar aquela frase do santo de casa não faz milagre, né? Então, essa é a minha base diária aí. Que legal, vamos seguir. Legal. Parabéns. Os mesmos, aí agora com a adição dos meus sobrinhos. Então é uma foto bem recente. Acho que legal. ela foi do Natal. Se não me engano, ela foi do Natal. Foi do Natal, exatamente. Os meus sobrinhos não moram. O meu irmão, o Fernando, que é o da direita, o que está à minha esquerda na foto, à direita de quem vê pela tela. Ele mora em Santa Catarina. E as duas crianças ali, a minha sobrinha Giovana, no colo da minha mãe, e acima da minha mãe ali, o Luigi, são filhos do meu irmão que mora em Santa Catarina. Então, quando tá em família, precisa reunir todo mundo, porque Sim. são poucas as oportunidades, né, pela questão geográfica e tudo mais. E também porque os avós é o que eles mais querem, né? Eles querem estar com os filhos e os netos por Essas perto. fotos de família, de grupo, né? Isso, a gente Uma briga com delícia. meu pai, que eu falo que o meu pai é um exemplo de pai pra gente, tá? Muito do meu discurso sobre paternidade hoje é porque eu tive um pai ativo, presente, efetivo e afetivo. Eu gosto muito de usar essas duas palavras. E meu pai, eu digo que ele foi o militante antes de existir a militância sobre paternidade. Porque eu tenho 38 anos, então há 38 anos o meu pai já limpava a casa, já cozinhava com a gente, já estudava com a gente, sentava para estudar com a gente, porque a minha mãe ia para o mercado de trabalho trabalhar. Meu pai sempre trabalhou, mas ele é empreendedor. A minha mãe fez carreira dentro do mundo corporativo. Então ele era coloco entre aspas, o dono da casa, né? Fazendo analogia com a dona de casa. Uhum. E a minha mãe era o chefe da família, né? Fazendo analogia com o que normalmente é o homem. Então houve essa inversão de papel e eu acredito que muito do que eu trago e que eu procuro promover hoje é porque eu tive essa base trocada em relação à realidade de 35, 36 anos atrás. Por mais que hoje isso seja cada vez mais presente, né? As mulheres estão cada vez mais assumindo o cargo de chefes de casa, principalmente as mulheres negras. Vamos para a próxima? Essa turma aí. Essa aqui é uma história curiosa, eu não sei se eu contei pra você. Eu sou ex-participante do Big Brother Brasil. Eu participei da 8ª edição, Big Brother Brasil 8. Caramba, cara! Pois é. E essa gravação foi o especial que a Globo gravou no começo do ano, das 25 temporadas, né, dos 25 anos do Big Brother Brasil, e eles fizeram um capítulo para falar sobre diversidade. E eu fui o consultor, né, por eu já trabalhar com diversidade, por eu ter sido um ex-Big Brother, eles me convidaram para fazer uma palestra para falar sobre diversidade no Big Brother. Então, acompanhando a linha temporal, né, desde 2000, que foi a primeira edição, até 2024, que foi a última efetiva, como que o perfil dos participantes foi mudando ao longo do tempo, né? Então, nós gravamos uma palestra. Esses aqui são meus convidados. Então, a minha esposa, minha mãe, minha filha estão aqui. Meus amigos de longa data estão aqui também. E foi um dia muito, muito bacana, porque muitas das pessoas aqui sabiam que eu trabalho com palestras, com diversidade, com parentalidade, mas nunca tinham a oportunidade de ter assistido algo. E eles assistiram algo que vai ficar marcado, porque a Globo depois transmitiu. Claro que ela não transmitiu na íntegra, ela transmitiu só alguns trechos. Mas foi importante também porque durante muito tempo não, né? Eu não fui dos personagens mais marcantes da história do programa, né? Eu digo que o programa teve 490, quase 500 participantes. Provavelmente eu tô no último quinto da lembrança ali do pessoal. Mas a Globo me convidou para participar de um especial que eles só convidaram 25 participantes. Então, eu tive a honra de estar no grupo dos 25 que participaram, construíram aí o conteúdo desse Quem foi especial. Quem ganhou? Na minha edição foi o Rafinha. Era o músico de Campinas. Sim, lembro. Né? Se vocês talvez não estiverem lembrando, o pessoal que estiver aí quiser lembrar, Felipe Basílio de dengue. Essa é a imagem que ficou mais presente. Eu digo que eu tenho um marco que ninguém vai tirar de mim, é que eu fui o primeiro monstro da história do Big Brother. Olha só. Hoje o monstro, o pessoal fica a noite acordado, não sei o que. O primeiro monstro na história, vocês podem procurar, fui eu. Meu, Terça Mental já entrevistou cineasta, ex-BBB. Gente, para tudo. Vamos lá pra próxima. E aí? Aqui é um dos podcasts que eu participo, que eu sou convidado. Como vocês puderam perceber, eu gosto de falar bastante, bato bastante papo. Eu digo que, independente dessa foto, eu digo que as pessoas têm privilégios e responsabilidades, né?
Eu tive um dos privilégios que é as pessoas abrirem espaço para que eu fale. Né? Então as pessoas me convidam para participar de podcasts, para escrever artigos, para participar de especiais. Então isso é um privilégio, não são todas as pessoas que têm esses convites. E eu tenho a responsabilidade de deixar alguma coisa positiva ali. Né? A gente vive numa era que não falta informação, falta você curar esse excesso de informação que nós temos. Perfeito. Então é uma responsabilidade toda vez que a gente é convidado, que nós estamos envolvidos num projeto, como é o caso aqui do seu podcast, que é bem cuidado, tem uma equipe ali por trás, atenta, tem uma cenografia maravilhosa, você tem todo um trabalho de convidar as pessoas, que eu leve algo positivo. Né? E eu tenho me encampado muito em falar sobre questões de diversidade como um todo, questão de paternidade como um todo, e mais especificamente a parentalidade atípica. Né? Por isso que quando eu comecei a conversar com o pequeno, eu comentei que... Eu fiz a pergunta para ele. Eu falei assim, no seu documentário, vocês chegaram a fazer esse recorte racial? Porque a população negra já tem uma dificuldade maior com relação ao acesso de diagnóstico. População negra em geral. E dentro da população negra, que já existe todo um histórico de abandono paternal... Me perdoe, um abandono paternal... Muito acontece na realidade, mas muito também é uma visão estereotipada que a gente tem, porque a mídia desenha, mostra isso nas novelas. É importante ter um pai negro se posicionando positivamente. Por isso que eu acho que a minha ligação com o pequeno foi instantânea, porque... Legal. Até para mim, eu tenho um grande amigo que é o Humberto Baltar, que também descobriu a neurotipicidade dele e do filho pela convivência que nós tínhamos, né? Então eu uso desse privilégio como uma responsabilidade. Eu preciso deixar algo positivo para as pessoas. E ali foi um dos que eu participei recentemente. Ô Felipe, desculpa, Thiago. Sim, imagina. É tão interessante isso que você está falando, que é importante ter referências, né, positivas para outras pessoas entenderem também que é possível ela pode ser ouvida também. Então, quando você aparece nesses locais, você, homem preto, falando sobre toda essa questão da diversidade, abre caminho e possibilidade para outros pais pretos também saber que tem ali, né, uma pessoa que você pode entrar em contato com ela, que você pode contar com ela. Isso é tanto porque eu tive poucos professores negros, né, durante a minha vida. E quando eu me torno professor, eu começo a ver muitos alunos negros, meninas negras, ali nesse lugar de aprendizado, porque é difícil a gente romper realmente essa narrativa e esse espaço, né, que foi implantado culturalmente, né, por um recorte, né, racial específico. Então, eu acho que... E você também trazer essa diversidade dentro da temática da paternidade, no terço mental, como você falou, trouxe o Manuel Soares, né, trouxe outras pessoas, então você traz aqui 2 pais pretos para conversar, para falar, sim, cada um, né, na sua especificidade. Isso é muito forte, isso é muito potente, e parabéns, né, Felipe? E isso numa data, demais. Algo que eu acho isso excepcional. Não numa data temática. Exato. Sim. Porque provavelmente as pessoas esperam escutar o Emerson, o Manuel Soares, o Felipe, o Humberto Baltar, quando é novembro, talvez em maio. Sim. Mas ao longo do ano, só se for muito temático. E obviamente que eu tenho essa preocupação de fazer esses recortes, mas sempre trazendo o lado positivo da coisa. Então, sim, importante. O pai preto que escolheu ficar, o pai preto que foi pesquisar a questão do filho, o pai preto que entende que a questão familiar vai exigir mudanças de todas as partes, mas é um pai preto que atua em projetos coletivos, como é o caso da licença paternidade estendida. Não vai afetar só as famílias negras, vai afetar, sim, a sociedade como um todo. Mas historicamente eu digo sociedade de forma generalizada, ela está esperando o destaque de pessoas negras em datas voltadas para pessoas negras. E isso é extremamente importante de nós termos esse espaço, como você está cedendo para a gente, ao longo de todo o ano, porque nos afeta, nos recorta ao longo do ano também. Gente, infelizmente a gente está encaminhando para o fim, mas foi riquíssimo esse papo. Eu ficaria horas aqui conversando com vocês. Vou deixar vocês fazerem as considerações finais. Lembrando que a gente está no YouTube e no Spotify também, então vocês vão assistir a gente, mas vão ouvir a gente também, tá? No canal Terça Mental, no YouTube, TV Coletivo Ter Ação, Terça Mental, vocês acham, e no Spotify também, TV...
Terça Mental. Você jogou lá, acha facinho. Emerson, suas considerações finais. Obrigado demais, cara, você tá aqui. Pra mim é um privilégio, uma honra. Um pai documentarista falando de paternidade atípica. Tamo junto, parabéns. Agradecer mais uma vez, Thiago, pela oportunidade, agradecer ao Felipe por essa partilha aqui, agradecer toda a equipe, né, da produção do podcast. Eu venho trazer aqui o circuito de exibição, né, do documentário, para as pessoas saberem que no mês de agosto vai ter alguns locais que vai ser exibido esse documentário. No dia 8/8 vai ser lá no auditório do Helene Guariba, em Santo André, às 19 horas. No dia 15/8 tem 2 apresentações, uma lá no teatro, peguei minha cola aqui, Teatro Flávio Império, lá em Cangaíba, Zona Leste, se não me engano, às 16 horas, e depois em São Bernardo, às 19 horas, lá no plenário da Câmara Municipal. E depois volta para o Teatro Império no dia 17, às 14 horas, além de outras exibições que vai ter em setembro, outubro. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o documentário, procura na rede social, no Instagram, Paitea Documentário. Vai ter lá todo o circuito, todas as informações, alguns recortes, né, das rodas de conversa que nós fazemos, porque o documentário, como eu falei, ele vem acompanhado de roda de conversa. E também já deixar aqui o convite, viu? Não teve esse tempo, mas o convite para a exposição fotográfica, que também, como eu falei no início, foi contemplado pela PENAB, a exposição fotográfica chamada Momentos Singulares, aonde eu foram selecionadas 12 famílias de pessoas com deficiência, trazendo esse recorte da diversidade e diversas composições familiares, aonde eu registrei momentos do dia a dia, da rotina dessa família, e essas fotografias serão expostas a partir do dia 11 lá na Casa Santo André, fica lá na Avenida Industrial. Você coloca aí a Casa Santo André, vai dar o endereço, dia 11, a partir das 19 horas, com o objetivo de trazer as pessoas com deficiência, a diversidade das famílias com deficiência que existe na cidade de Santo André. Para trazer essa provocação que pessoas com deficiência também têm o seu espaço no local de arte. É uma exposição também acessível, com libras, braille, com audiodescrição, e essa exposição ela vai ser itinerante. Então ela fica 20 dias no local, depois vai para uma outra região em Santo André, mais 20 dias, e outra região em Santo André, 20 dias. Então, se quiser acompanhar também, saber mais sobre a exposição, onde vai estar, vai ter oficinas durante esses 20 dias, vai ter palestra também, vai ter intervenção com uma artista negra e cega, né, nesses espaços. Então tá bem legal, a gente está no processo de montagem da exposição, e acompanhe também na rede social, tá lá, Momentos Singulares Foto, acessa aí. E é isso, gente, mais uma vez, paternidade ou responsabilidade não é escolha. Parabéns. Bom, obrigado. Uma pena que o tempo passou. Por isso que o tempo é relativo, né? Tem horas que você fala 1 hora, demora tanto, mas 1 hora às vezes passa voando. Obrigado pelo convite. Obrigado pela companhia. Isso, foi demais. Cara, 10. Como consideração final, queria que as pessoas pudessem acompanhar o trabalho da Coalizão. Então, a Coalizão pela Licença Paternidade. Copai, se você jogar no Google Copai, você é direcionado para o site. Nós criamos um site paralelo chamado PL do Pai Presente. Tá? PL de Projeto de Lei do Pai Presente. É sempre bom reforçar, porque nós estamos num momento melhor a gente reforçar. Né? Então, PL do Pai Presente, Coalizão pela Licença Paternidade ou @Copai. A importância de vocês acompanharem é que nós precisamos de toda a pressão social, toda a sociedade se movimentando nessa direção. Né? Então, nós temos comissões falando com empresas, pequenas, médio e grandes empresas, nós temos comissões atuando em relações governamentais. Tenho eu e uma série de outros pais atuando nas redes sociais para a gente fazer essa mobilização social de pressão mesmo, marcando político, marcando a bancada que vai decidir isso, porque nós entendemos que é uma lei que vai mudar cultura. Né? Então a gente precisa dar esse primeiro passo para que a gente consiga alcançar nossos objetivos. Só um detalhe muito importante que eu sempre gosto de frisar é que essa é uma lei
que dentro do plenário nacional, ela não dividiu, ela uniu bancadas. Que bom. Tá? Então nós temos bancadas mais progressistas, bancadas mais conservadoras, porque pelo lado conservador a gente está falando de uma lei que preserva a instituição família. Pelo lado progressista nós temos uma lei que vai potencializar que as mulheres tenham mais autonomia no mercado de trabalho, que elas possam escolher se elas querem ou não ficar em casa, porque hoje muitas vezes é uma imposição. Nós temos um índice enorme de mulheres que voltam da licença maternidade e são demitidas. Sim. Então a ideia é que a gente equilibre também esse cenário totalmente desfavorável para as mulheres. Então é uma lei que uniu bancadas e nós queremos unir o Brasil nessa pauta. Então, se vocês verem as postagens que o Thiago, que um grupo de pais que participam da Liga da Paternidade postarem, normalmente a nossa coloração ali é azul ou amarelo. Então, viu postagem azul ou amarelo? Compartilha, divide. Marca quem é pai, quem é mãe. Marca quem não é pai, quem não é mãe. Marca o político. Se você lembrar com quem você votou para deputado federal, para senador, marque-os, por favor, porque é um movimento coletivo. Me coloca nisso aí, hein, cara. Não, você já tá... Vamos sair daqui, nós vamos conversar, trocaremos algumas Quero fazer parte mensagens. da Liga também. Então, novamente, obrigado por esse espaço. O projeto de lei vai ser, como eu comentei, a perspectiva é que ele seja aprovado agora, voltando à primeira semana de agosto, voltando ao recesso parlamentar. Então, acreditamos que nós teremos notícias muito boas quando esse podcast estiver no ar. É assim. Gente, obrigado mais uma vez vocês que acompanharam até o final, muito obrigado. Estamos aqui, mais uma vez, um podcast Terça Mental, trazendo informações e conteúdo inclusivo. Tamo junto!